Olá, gente! Estamos no nosso episódio de estreia do podcast Conexão 3D, Negócios e Movimento. Que alegria estar aqui com vocês. Eu sou a Luciana Fontes, apresentadora, e hoje também estou com a minha colega aqui na mesa, Dani Silveira. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui, Lu, com vocês hoje. Muito bom. E a nossa super convidada, Cris Nunes. Fala um pouquinho, Cris. Oi, meninas, tudo bem? Me chamo Crislaine, sou epiladora e mentora, e hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui, né, Lu, com a Dani, bater um papo aqui bem legal, bem gostoso. E aí você fica até o final desse podcast, se inscreve no nosso canal, deixa o like, porque quando você deixa o like, o YouTube entende que é relevante o vídeo e vai mostrar para mais pessoas. E fica até o final, manda perguntas, porque suas perguntas podem ser lidas aqui para a Cris. E, mais uma vez, é um prazer estar te recebendo. A gente está muito feliz por ser esse episódio de estreia, por ter sido você a pessoa escolhida. Saber um pouco mais da sua história, ouvir de você, isso é uma coisa importante, sua trajetória, né, na sua carreira, é uma coisa que nos enche de alegria. Então, o pessoal andou mandando várias perguntas, nós abrimos caixinhas de pergunta. Primeira pergunta que eu tenho para te fazer aqui, o que te fez escolher a profissão de epiladora? Gente, não é depiladora, tá? É epiladora com E mesmo. A Cris vai explicar esse detalhe. Então vamos lá. Primeiro eu vou explicar, né, sobre o que você falou, da diferença entre a depilação, né, e a epilação. A depilação é algo que a gente remove superficialmente, né, com lâmina, com linha. É algo que a gente remove superficialmente com gilete, com cremes epilatórios. E a parte da epilação é algo que a gente remove da raiz, né? Então, ali, o que a gente faz com a cera, o que a gente faz com a linha, é algo que a gente está removendo da raiz. Então, em modo geral, todo mundo fala da epilação mesmo. Sim. Mas o correto mesmo é epilação. Perfeito. Então, a epilação é uma coisa mais profunda, né? Isso, é mais profunda. E eu iniciei, né? Resolvi entrar nessa área da epilação há anos atrás. Sim, né? Conta um pouco de você, da tua trajetória, por favor. Eu engravidei, né, do meu filho em 2017, né, ganhei ele em 2018. E quando eu ganhei ele, eu sempre fui desse ramo de vender. Sempre gostei de vendas. Inclusive, a Dani, ela vendia roupa. Ela revende. Ainda vende, né? Isso, ainda vende. E aí ela mandava para mim. Sempre gostei de vender. Vendia Natura, vendia Avon. Então, essa área de vender, sempre gostei, né? E quando eu tive o Isaac, eu falei, gente, agora eu preciso arrumar algo mais a mais, né? Ou seria vender roupa, ou seria entrar na área da beleza. E aí, do nada, eu falei, gente, minha mãe falou assim pra mim, eu lembro como hoje. Minha mãe falou assim, por que você não faz cabelo, né, cabeleireira? Porque antigamente, quando eu era mais nova, eu sempre fazia das minhas amigas. Olha, já tem o dom. Aí minha mãe falou, por que você não mexe com cabelo? Eu falei, mãe, acho que cabelo não. E do nada me deu um estalo, assim, de depilação. Do nada, assim. E até minha mãe, depilação? Eu falei, sim. E aí, eu fiz o curso, na época, foi em 2018. Meu filho ainda estava de meses, Isaac. E quando eu fiz esse curso, gente, eu lembro como hoje, queria desistir no terceiro dia que eu estava lá. Olha. Isso não é pra mim, acho que eu não quero. Aí meu marido até falou, não, continua, né? Você já pagou, enfim, continua e depois você vê se você gosta ou não. E aí, finalizei esse curso, né? De epilação na época. Eu não morava aqui em São Paulo, eu morava lá na Bahia. Você é da Bahia. Isso. Gente, baiano não nasce, estreia. Todo baiano tem uma coisa de estreia, né? Então, o pessoal fala que é muito artista, né, na Bahia. Tem muito artista. Então tem essa brincadeira, baiano não nasce, estreia. Exatamente. Chique. E aí, eu finalizei, né, o curso. E aí eu comecei, né, a atender as minhas amigas, ali, meio assim, a pegar as pessoas mais próximas. Sim. Eu atendi em casa. Em casa, olha, muita gente começa em casa, gente, olha que legal. Vocês vão conhecer mais a trajetória dela, mas começar em casa. Steve Jobs começou em casa, a Harley Davidson começou numa garagem, tem muita marca que começou em casa, isso é mérito, né? Sim, então, eu comecei em casa, no sofá de casa mesmo. Sim. E aí eu lembro que as meninas até falavam, Cris, eu não vou fazer não, porque dói. A gente sempre pensa que dói. Eu passei por isso. Então, a Dani já sabe. Então, assim, gerava um desconforto, eu tava aprendendo ali, né? Sim. E aí eu comecei a atender uma cliente ou outra, e depois foi em novembro isso. Eu lembro que meu filho tinha feito 1 ano. Sim. E em janeiro, depois de 3 meses, eu resolvi mudar pra cá. Tá. Eu tava começando
criar uma clientela ali, mas já tive que vir para cá. Sim. Aí eu vim para São Paulo, foi em 2019. Ah, no auge da pandemia você chegou, então? Acho que a pandemia Foi um pouco antes, foi, né? Antes da Um pouquinho pandemia. antes, tá? Acho que a pandemia A pandemia foi em no novembro, né? 2019, novembro de 2019. Novembro, dezembro. Então, eu cheguei aqui no início de 2019. Ah, tá, início, Então, tá. foi final do ano, né? Sim, E aí, eu vim pra cá. Então, aqui eu tive que começar tudo de novo. sem conhecer Sem conhecer ninguém. ninguém, só tinha a família do Flávio, né? Do meu marido. Sim, Então, sem conhecer ninguém. Aí, fui captando cliente aqui e ali e em casa. sim. Aí quando foi em agosto, se passaram porque uns 7, 8 meses, falei, preciso montar algo. Ah, sim, sentiu necessidade Tinha de... necessidade de montar algo para aprimorar. Nesse meio termo, eu já fui gostando, né? Aquela coisa que eu tava lá atrás, gente, não é isso para mim. Ah, Já comecei sumiu a mudar, todas as dúvidas, sumiu as sumiram. Tá, Eu sabia que era isso que eu queria mesmo, né? sim, E aí, eu montei um estúdio em agosto, sim. né? E aí, fui captando cliente, foi tendo Coisa foi cliente, acontecendo. uma coisa da outra, fiz muita divulgação. Ah, né? O sim. Instagram é uma ótima ferramenta para isso. Sim. Né? Ah, sim, sim, gente. Eu sou suspeita para falar, mas Sim. exatamente isso. Instagram, E aí, hoje estou aqui depois de 5 anos, né? 5 anos, Hoje é. eu sou mentora, ministro curso. Ah, você já vai contar mais para nós Ai, aqui. Tem que várias legal. perguntas para fazer. Sim. E muitas mulheres acabam escolhendo uma profissão para poder cuidar dos filhos, né? Então, você conseguia cuidar do Isaac e ao mesmo tempo ser profissional e... E até hoje eu consigo, né? Olha que ótimo. Consigo para escola, futebol, consigo ali conciliar os meus atendimentos com ele. Agenda. Então, isso de ser empreendedora ajuda muito Sim, né, nessa questão, né? sim, isso é Porque excelente. CLT hoje em dia não... Ah, sim, não, você fica com o horário ali Isso, reservado, né? E não Sim, tem não como se consegue. dedicar muito. Você É. tem mais liberdade, né? Eu falo que a gente tem mais Sim. liberdade nessa área. Com Perfeito. certeza, sim. É uma história muito bonita, né, Cris? Você, Sim. como mãe, empreendedora, a gente tem muito que admirar, né? Sim, Nós temos que admirar, né? As mulheres, ainda mais quando é mãe e esposa e consegue lidar com tudo isso, né? Sem sentir tanto. muitas frentes. Então, você já comentou um pouquinho sobre a sua história do começo, você já citou alguns desafios aí que eu pude perceber. Que sempre tem, né? Sempre Todo tem. mundo. Mas teve algum, assim, que foi mais, assim, que você sentiu mais e que te fez, assim, falar, não, eu não vou insistir nisso e quis desistir? Eu acho que, ponto de vista, eu acho que todo mundo que é empreendedor, acho que tem essa dúvida, né? Acho que pega muito isso. Tipo, ai, será que vai dar certo? Ai, quem é que não já pensou em desistir, né? Quem é empreendedor Sim. que nunca pensou em desistir? Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa que a maioria, né, acontece, assim. E eu acho que o momento que veio isso na minha mente foi quando eu cheguei aqui. É um momento desafiador, né, E assim. foi desafiador, porque eu cheguei aqui sem conhecer ninguém, só a família do Flávio. Minhas tias que moram longe, assim, não é nem próxima. Então foi um momento que eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Né? Mas eu sou uma pessoa muito persistente. Persistência. É. Sou uma pessoa muito persistente. Falei, é isso que eu quero, então é isso que eu vou fazer. Mas sempre passa isso, assim, principalmente no início. Depois você vai fazendo, acho que você vai afirmando aquilo, né? Mas acho que sempre no início que você está fazendo algo, não só na minha área, mas acho que entrou toda a área que a pessoa começa, acho que tem aquela insegurança, né? E aí você vai fazendo, vai te afirmando isso. É que você vai passando por vários processos. Por exemplo, eu desde quando eu comecei a trabalhar com moda, eu vim me reinventando desde sempre. Então, assim, cada ano era uma coisa diferente, né? E aí a gente vai se desafiando e aí você tem que enfrentar, não tem jeito. Não tem jeito. É. E passa assim, E né? passa. Na cabeça, assim, às vezes desistir. Mas quando é o que você quer mesmo... Sim. Uma vez eu vi a Thaís Araújo, a atriz Thaís Araújo, a pessoa perguntou para ela, a entrevistadora, você já pensou em desistir? Ela, todo dia eu penso em desistir. Mas E ela já é uma isso. atriz consagrada, né? Sim. Cheia de contrato, cheia de novela, de filme. E ela, todo dia eu penso em desistir. Falei, então é desafiador para todo mundo, até para quem já está ali, né, consagrado. Antes de te fazer a próxima pergunta, Cris, queria falar do nosso patrocínio, que é, gente, o Conexão 3D, eu costumo falar que ele nasceu do coração de Deus. Por quê? Para nascer qualquer coisa no nosso coração, primeiro, quando você falou que veio do nada uma coisa e fez
um estalinho assim, né? Vem um estalinho, para mim é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é o anjo da guarda que nos fala. Sim. Então, quando nasce um desejo no nosso coração, Deus conhece todos os desejos do nosso coração. Para mim, o Conexão 3D nasceu do coração de Deus, porque Ele não iria permitir um desejo para nós que não fosse para o bem de todos, né? E então, o que nós vamos ter? O que nós teremos no Conexão 3D? Serão 3 workshops, é um dia de evento que vai ser agora no dia 29 de novembro. A gente teve que remarcar a data, mas vai ser incrível. Novo local também, gente, que vai ser na Avenida Pedroso de Moraes, 2160, 7 a 15 minutos do metrô Fradique Coutinho, em Pinheiros. Super chique, vocês vão amar. Vagas limitadas, continuam sendo vagas limitadas. Nós teremos nesse dia coffee break, almoço, pitch de vendas, todo mundo vai poder falar 1 minuto, talvez até um pouquinho mais sobre o seu negócio, certificado, link com as fotos do evento, material didático impresso das palestrantes, seremos 3 palestrantes, eu que vou falar sobre posicionamento de mercado, posicionamento nas redes sociais, no Instagram, mas não vai ser só uma palestra, vai ser um workshop, vocês vão colocar a mão na massa, vocês vão sair dali sabendo fazer um negócio. Nós teremos um outro workshop que vai ser com a Dani. Fala do teu workshop, Dani, um pouquinho. O meu workshop é voltado mais para consultoria de moda, né? Voltado para moda corporativa. E no nosso workshop, nós vamos trabalhar um pouco sobre a vestimenta, como que eu devo me comportar, como que eu devo me vestir para cada evento, para cada lugar, o que as cores falam sobre você, o que é o comportamento na moda. Então, no nosso workshop, a gente vai falar muito sobre isso. Então, eu vou trazer muitas coisas, muito conteúdo sobre moda, sobre a minha vivência na área da moda. E, então, vai ser um workshop incrível, né? Com certeza será incrível. Esse dia vai ser um dia imersivo para todos. Imersivo, e você vai entrar de um jeito e vai sair totalmente transformada. E nós teremos também o workshop da doutora Bárbara Gonçalves, que é a mentalidade empreendedora, que é como desenvolver confiança e resiliência para crescer nos negócios. A gente você estava falando agora sobre desafio, né? E sobre já pensou em desistir? É normal na vida do empreendedor pensar em desistir. A doutora Bárbara vai atuar exatamente nisso, né? Como se reinventar. É super importante, vai ser um dia incrível. E a gente vai deixar o link na descrição aqui do YouTube, com ingressos para venda pelo Simpla, tá? Então, quanto antes reservar a vaga, melhor. Teremos também oportunidade para patrocinadores. Então, se você é uma expositora, se você tem alguma prestação de serviço ou vende algum produto e quiser expor nesse dia, você vai poder ser patrocinadora do nosso evento. Que é importante, né? Quem é visto é lembrado, né? E hoje nós temos muitos eventos. E quando é um evento voltado para mulheres empreendedoras, a gente dá a oportunidade daquela empreendedora aparecer também, né? Sim. E nós, quanto mais unida tivermos, melhor, né? Porque juntas somos mais fortes, eu acredito, né? Sim, sempre juntos somos mais fortes. Existem várias explicações aí da ciência que quando a gente está em grupo, a gente se sente mais forte e um grupo ele tem 70% mais de produtividade. 70% mais de produtividade se estiver em grupo do que se estiver sozinho, isolado. Empreender muitas vezes é solitário, né? Então, quando você percebe que você está no meio de outras pessoas, e aí todo mundo ali correndo, todo mundo todo dia junto, a gente sente uma força especial. Até porque a gente vê o que está sendo usado no mercado, né? Está usando o ChatGPT, mas para quê? Por quê? Como? Como eu posso usar essa ferramenta na minha área? Uma série de coisas a gente aprende. Voltando aqui para a nossa entrevistada, Cris Nunes, que é epiladora e mentora de mulheres. Gente, como que na sua história de vida, como que a sua história de vida influencia o atendimento? Porque antes de eu ser profissional, eu sou também cliente, né? Então, eu vou fazer meu cabelo, vou fazer minha unha. Eu acho que me influencia as minhas clientes que eu gosto muito de ouvir. Eu gosto muito de acolher, porque é a forma que eu gosto de ser recebida, né? Gosto de ser acolhida, gosto de ser bem recebida. Então, acho que isso influencia muito no meu atendimento. Por quê? O meu atendimento é um atendimento personalizado, né? Com horário marcado. Então, ali eu crio uma conexão com ela desde o meu atendimento, né? Que é uma coisa muito importante que eu vejo que hoje em dia está muito, né? Às vezes vai, chega e a pessoa senta, vai lá e faz. As pessoas com pressa, né? Já foi atendida em locais que a pessoa fica no WhatsApp, ela tá te atendendo e fica conversando. É 1 hora que ela vai te atender, 1 hora ela tá falando com a família no WhatsApp, nas mensagens. Isso conta muito.
Para quem é certeza. cliente, isso conta muito. Isso, é verdade. E ainda mais que a gente mexe com a autoestima, eu mexo com a autoestima do cliente. Então, assim, eu tenho que trazer para ele, para ela, né, um conforto, a gente senta, a gente conversa. É ser humano, eu acho, né? Vem aquela parte humana de dentro da gente, assim. Não é só ali pro dinheiro, tá ali só para receber, sabe? Ver esse lado. Então, acho que isso conta muito no meu atendimento, porque eu já recebi vários feedbacks sobre isso, sobre atendimento. Ah, É isso. legal. Eu acho que influencia muito. Fideliza. Fideliza. Fideliza cliente. E assim, quando a gente tem esse olhar de ouvir, e a gente ter esse olhar humano de você tá ali sabendo que não é só pelo dinheiro, mas que você tá ali também para você poder aconselhar, poder, né, aquela pessoa confiar em você, isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Quando eu estava com a loja física, por exemplo, a maioria das minhas clientes chegavam lá e desabafavam. Dani, olha, eu vim aqui para conversar. A Dani foi sempre... Sim. Dani é sempre uma boa ouvinte mesmo, ela é. Então, Boa conselheira também. isso é muito Isso legal. ajuda. Ajuda, porque você cria uma conexão assim. Eu acho que a pessoa entende que ali você não está visando só o dinheiro dela, mas você está tendo todo o cuidado, né? Exatamente. De alguma forma, você trabalha um pouco esse lado emocional também das pessoas. No seu atendimento. E você também pega para você, assim, exemplos que talvez, né, que vai te ajudar também. Isso é uma troca, é né? uma troca. É uma troca. Até porque É bem quem está isso. buscando uma depilação, por exemplo, é porque quer ficar mais bonita. E você quer ficar mais bonita porque impacta na sua autoestima. Né? Isso mexe na sua autoestima. E por que a gente busca esse bem-estar, né? Eu que trabalhei tantos anos com cosméticos, sei que quando a mulher vai comprar um batom, ela não está comprando um batom, ela está comprando uma paixão, uma história. Olha só. Bem então, isso. Bem isso. Então, Não é só a parte da venda, né? Eu acho que tem várias coisas por trás disso. Eu acho que uma das coisas que fideliza cliente é muito isso, essa conexão, esse atendimento, como você recebe o cliente, a questão de conversar, igual a Dani comentou, né? Eu acho que é isso. a gente se apaixonar pela história, a história do cliente, né? Sim. Projetos do cliente. Então, Mas a pessoa chega lá no estúdio e fala, ai, Cris, hoje eu não tô bem. Hoje eu não tô bem, é isso, aconteceu isso e aquilo. Eu falei, deita, calma. Aí vamos melhorar isso. Vamos melhorar isso. Aí depois elas mandam mensagem, falou, Cris, ó, tô maravilhosa, tô bem, obrigada. Eu falei, gente, acho que eu vou fazer psicologia, hein? sim. Eu falei pra Dani também que ela tem que Pode fazer. ser uma nova carreira. É, uma por que nova não? carreira, por que não? Mas eu acho que é isso, o que influencia as minhas clientes, essa parte mesmo. Eu sou bem humano, eu gosto de gerar conexão com ela. Então, um atendimento mais personalizado. Perfeito, Isso muito bem. Isso é muito bom, esse amor, assim, essa paixão pelo que faz, né? E aí eu Sim. comecei a amar, né? Que nem lá atrás eu tava meio assim, depois que fui... Soltando. Inclusive, eu já fiz curso, né, de sobrancelha, Sim, mas não é algo que eu me identifico tanto como a epilação em si. sim. Não é. Então, quando a gente ama também, a gente se entrega, né? Se entrega e tá sempre estudando, buscando, Sempre né? melhorando, buscando melhorias. Sim, isso Sempre tá renovando técnica, né? Então, quando a gente ama, acho que a gente, né, sempre tá E a gente procurando transmite melhoras. isso, né? Esse amor. Os clientes que chegam acabam sentindo esse amor e a pessoa fala, nossa, eu tenho clientes que às vezes falam assim, nossa, obrigado Deus que eu encontrei ela. Eu falei, que coisa linda isso. Então o cliente chega e sente o que a gente, essa paixão que você tem no isso. seu trabalho de epiladora, Acaba sentindo. acaba sentindo. E aí isso Exatamente. faz vir novos clientes, indicações, né? E é isso mesmo. Com certeza. E E assim, eu acho que até agora você falou, né? A gente conversou, falou sobre autoestima e essa paixão toda pelo seu trabalho. E qual foi o momento marcante, assim, até agora na sua carreira, que falou, nossa, valeu a pena eu fazer esse curso? Um momento, assim, fala um momento que te marcou mais, assim, até hoje. Que fala, nossa, eu transformei uma pessoa aqui e ela ficou super feliz. Teve alguma coisa assim? É bem difícil falar né? isso que é bom. É uma coisa marcante. Porque é o que acontece. Cada pessoa que entra lá, sai de lá renovado. Sai com a autoestima lá em cima. Então,
clientes que mandam mensagem, Cris. Então, quando elas mandam mensagem me agradecendo ou falando o que ela fez e que ela achou que ia sentir um desconforto maior e que não sentiu tanto, mãos de fada, essas coisas que elas mandam, legal. então isso já me marca. Claro. Eu já vejo que eu tô transformando ali. E uma coisa que me marca muito é quando a cliente vai lá fazer epilação comigo, traumatizada, e ela sai de lá sem trauma nenhum. Ah, isso é importante. Isso é uma coisa que me marca bastante, porque assim, às vezes faz, né, e teve algum trauma, teve aquele atendimento que não é personalizado, né? Então, assim, por isso que eu mexo muito nessa parte de personalizado por conta disso, gente, porque a epilação é uma parte íntima do corpo, né? Sim, você não vai sim. entregar ali qualquer pessoa. Ah, sim. Você vai chegar Tem ali que ter no confiança, né? gerar essa conexão. Então, assim, eu já me sinto transformada, assim, e que me marca muito nessa questão de cliente, quando ela já chega me falando que não ficou, né, traumatizada, que tá tudo bem, que vai voltar, isso já vai me marcando e já vai me afirmando o que eu quero. Legal. Mas também, uma coisa que me marca muito é na parte de curso, né? Ah, sim. Essa parte me marca bastante quando eu vejo com a aluna minha tá evoluindo, com a aluna minha já abrir estúdio. Tem alunas minhas que já dão curso. Olha! Sim, nossa, tem alunas minhas que já legal, dão curso. que incrível. Então, isso marca a gente, né? Então, é difícil, assim, eu falar Sim. só uma coisa, assim. Nossa, isso é né? muito marcante. Aluna que já dá curso. Que já dá curso. Fala um pouco, que, olha, nem era a sequência aqui, mas como que fala um pouco dos seus Então, cursos. Vamos lá. Então, é depois que eu comecei a entrar na área da epilação, Sim. né? E aí, passou uns 2 anos, eu comecei a ministrar curso, Sim. né? Então, curso é algo bem, né? Que gera muita técnica, você tem que, né, dar o seu melhor ali. E a gente Passar começa a segurança, passar né? segurança também, né? É importante. E nisso, quando eu comecei a dar curso, eu lembro como hoje, gente, meu primeiro curso... Vai aí pra quem trabalha em alguma área e quer dar curso, primeiro dia é tenso, hein? Ah, é. Primeiro dia Eu lembro é do meu muito primeiro. tenso. Então, quando eu comecei a dar curso, e eu vi que eu tinha necessidade disso, sabe? De passar o que eu Transmitir, né? transmiti. É tanto saber que a gente tem que a gente fala, preciso pôr pra fora, né? Isso. Pôr pra Nossa, fora isso. É muito bem bom. Né? A Dani também trabalha faz a parte da Sim, costura, Dani tem um né? A Dani projeto, também né? É bem legal. isso. Porque assim, eu dou aula de corte e costura também, né? Sim. E assim, é o que eu falo. Por exemplo, eu peguei um projeto que de 1 mês para fazer. Só que dentro desse 1 mês, por exemplo, costura básica. Só que dentro da minha trajetória, do que eu já passei, daquilo que eu já aprendi, eu não quero deixar só né, passar só costura básica. Eu quero passar além daquilo, porque eu acho, quando a gente ama, né, o que faz, Sim. você também quer passar, né? Você quer ver outra pessoa, olha, evoluindo, né? evoluindo. Então, assim, quando eu vejo alunos meus, vendendo já no Shopee, vendendo... Olha, eles costuram e já vão vender. Olha, que Exatamente. interessante. Então, olha, professora, eu criei isso, eu tô vendendo. A outra, eu criei uma marquinha que eu tô vendendo. Então, Uma assim, marquinha. A gente criou uma marquinha. marca, tá? Não é E uma é marquinha, não, é uma marca. é uma marca. A pessoa é criou, uma marca. ela ajuda as pessoas a criarem sua própria marca na hora da moda, tá? Então, aí, que assim, quando a pessoa vem falar assim, eu criei uma marquinha de eu criei uma marca de necessaire. Nossa, Sim. gente, Como a gente sente bem, né? A gente sente... nossa, não É tem um filho, é um palavras. filhote, né? Assim, parece que é um. Eu E a tenho um gente aluno vê. que está nos Estados Unidos, ele está Sim. trabalhando em fábrica de costura. Olha, Então, assim, ele manda mensagem, professora, muito obrigada. conseguiu uma Nossa, oportunidade nos conseguiu uma Estados Unidos de oportunidade. emprego. Para poder ficar no país tem que ter trabalho, né? E ele conseguiu. Exatamente. Ele não sabia nem manusear uma máquina, nem, né, como ligar. Então, é uma satisfação muito grande, né? Quando você vê evoluindo, E isso aí, é verdade. Quando bate aquele cansaço, assim, que vai chegando no final do ano, você fala, ai meu Deus, não sei o que, será que eu continuo aí? Quando vem tudo isso, esse retorno, você fala, não, peraí, eu tenho que continuar, nasci sabe? para fazer isso, né? Então isso é muito bacana. É muito bacana, é muito gratificante essa E parte alunas do que têm curso. que tem estúdio, então, que já dão cursos. Já dão curso, tem aluna que fez curso para ir para Portugal. Olha, gente, Isso, essa 2 técnica anos está indo para atrás, Portugal, sim, para então. Portugal. Hoje eu recebi uma cliente da Alemanha. Olha, Uau. tudo bem. Foi da Alemanha. Ela me achou lá no Google Maps. É isso que eu ia perguntar, como que ela te achou? Pelo Google Google Maps, tá. Maps, né? Olha a importância, gente, de ter avaliações no Google, tá? Então, posicionamento, é o que eu falo sempre Eu de recebi posicionamento. outra, acho que foi 2, mas a outra eu não lembro de onde era, que faz tempo. Também de fora Foi do de país, fora né? também. Ela Deixa estava eu- aqui no Carnaval. Ela veio para São Paulo e ia para o Rio de Janeiro, me achou também pelo Google lá. Muito E essa bom. de hoje também. Que legal. Eu moro lá na Alemanha.
Então, ajuda muito. Então, quando o trabalho da gente, assim, começa, né, a transformar a vida em questão de curso, que nem a Dani comentou, Sim. Isso é muito gostoso. Gratificante. Muito gostoso, é muito gratificante, né? Então, muito bom. Eu gosto muito dessa área da depilação, gosto de ministrar curso e vai que vai, né? Ah, sim, não para nos pratinhos. Vamos indo. O malabarista do circo equilibrando os pratinhos. Quando você está terminando o último pratinho de equilibrar, você tem que correr para voltar a equilibrar o primeiro para continuar o show, né? Então assim. É um passinho de cada vez. É mãe, profissional, empreendedora, mentora de mulheres. Não é fácil, mas é gratificante. Mas quando a gente vê, as coisas estão acontecendo. Eu costumo falar assim, é um propósito, né? Eu percebo hoje as coisas por propósito. É o propósito, o teu propósito da tua vida conectado com o de uma aluna, que está conectado na vida de uma cliente. E Deus faz as coisas por propósito, né? E às vezes eu só percebo depois, mas hoje eu falo, não, tudo tem um propósito. E às vezes a gente consegue ver o propósito antes. Então, o teu treinamento tem o propósito de levar uma profissão para outras mulheres, que às vezes são mães também, ou não, só querem levar o pão para a mesa, né? Sim. E vem nessa profissão, uma profissão de sucesso, né? De poder levar para fora do país, ou vir gente de fora do país até para fazer. E o que poucas pessoas sabem sobre depilação, mas que faz toda a diferença? Que poucas pessoas sabem sobre depilação. Na verdade, as pessoas sabem muito pouco, né? Sobre depilação. Isso. Mas assim, o que elas precisariam saber que, na opinião de vocês, faz toda a diferença? A maioria das pessoas acho que acha que epilação é só ali tirar pelo, né? Passou a cera e tirou. E a epilação, ela vai além disso, né? Vai além, tem técnica, tem muito estudo. Uma técnica puxada errada ali já gera pelo encravado, gera uma foliculite, né? Ah, sim, nossa, horrível foliculite. Horrível. Então, assim, cresce pelo mais rápido. A epilação é para durar 30 dias. Sim. Né? Quando dura 15 dias, é porque não fez a técnica certa. Então, vai muito além. Não é só chegar lá, passar a cera e arrancar pelo, só puxar o pelo, né? Vai muito além disso, vai muita técnica, muito estudo, né, por trás disso. Sim. Eu vou contar da minha experiência, gente. Eu fui para uma convenção da Natura uma vez, trabalhei muito tempo lá, e falei, imagina, vou marcar a sessão de depilação um dia antes do evento, né? Ai, meu Deus, quanto estresse. E, assim, fiz o que tinha que fazer, sim, mas quando eu saí, eu lembro, você falou de trauma, né? Quando eu saí do estúdio da pessoa, tem muito tempo, eu falei, gente, parece que aconteceu uma coisa muito ruim comigo hoje, mas vai acontecer que eu vou viajar amanhã para Bahia. Sim. Acho que é Ilha de Itaparica, um negócio bem legal. Só que eu estava tão estressada, para mim foi super estressante. Falei, não posso mais fazer isso. Mas acho que porque não fiz com a pessoa certa, não fiz com a Cris, né? Não fiz com a pessoa certa. Comigo, Ou com as minhas alunas, né? Ou com as suas alunas também, muito bem. Então, se for mal feito mesmo, vai sair traumatizada, vai sair mal, que era pra te ajudar, vai... Eu saí com peso, assim, com uma sensação de que tinha acontecido algo ruim, assim, sabe? Eu me sinto muito bem quando pego pessoas assim, do seu estado. Do seu jeito. Eu sou a persona, gente, pra ela, do marketing. Eu quero você lá, hein? Gosto de pessoas assim, traumatizadas. Porque olha, eu falei, você tira o trauma da pessoa. Eu saí dali pensando, eu falei, gente, eu não posso fazer isso nunca mais. Porque fiquei triste no dia e eu tava feliz porque eu ia pra Taparica, né? Não chorei, nada disso, mas eu falei, nossa, foi ruim. A experiência não. Eu fiquei desgastada, meio cansada, assim. Ai, de lá, preciso transformar você. Muito bem. Esse trauma. Mas olha, então, assim, pelo que eu percebi, assim, claro, a depilação vai muito além, né, da autoestima, né, eu acho que ela trabalha esse lado, dá poder também, né. Sim. Quando uma mulher, ela sai, eu acredito que ela saia um pouco, né, pronta. Né, e aí eu vejo isso, eu imagino a autoestima dela na hora e sente mais leve, né? E assim, eu acho que traz uma leveza. E a gente sabe, né, que dentro da tua área também existe muitas, o tratamento sobre clareamento, essas coisas. Legal. Sim. E o que a pergunta é, o clareamento as mulheres procuram somente pela estética ou elas verem assim, isso tá me incomodando, como que é isso? Elas procuram muito pela autoestima também, né? Incômodo,
vai pra praia, piscina. Então, sim. assim, quando usa, né, um biquíni, acho que acaba incomodando. Então, assim, é pela estética, mas ao mesmo tempo também é pra se sentir bem. Ah, né? bem-estar. O bem-estar também, eu acho que a maioria também procura muito pelo bem-estar, né? Que é muito incômodo, né? Você tá lá, né? Aqui entre as pernas, né? Entre de coxa, axilas também, né? Sim. E dá muito, pós-gestação. Então, elas procuram muito em pós-gestação, porque na gestação, né? Tem muita Acontece manchinha, muito né? Aparece os muita manchinha hormônios. por causa dos hormônios, tá? E aí acontece, né? De escurecer. Então, elas procuram muito isso, né? E o pós-gestação, a pessoa tá lá exausta, né? Nossa, muda toda a rotina. Muda tudo, né? Neném muitas vezes Então, chora de madrugada toda, né? exatamente. Então, quando elas vão lá e fazem isso, procuram muito pós-gestação lá. Ela tá buscando uma coisa pra ela, Pra ela, né? Pra ela. Sentir bem. Sentir bem, o bem-estar. Tem a questão da estética também. Mas como eu recebo muito pós-gestante lá, eu acho que nesse momento lá é pra ela em si. Sim. Muito bom. Né? Isso é muito legal. Eu acho Muito que legal. isso tem várias coisas assim, que é igual E na tá moda, por crescendo exemplo. muito, né? E tá. As Crescendo, mulheres estão buscando mais esse tipo de tratamento, né? tá Que, crescendo muito. graças a Deus, facilitou também, né? Facilitou. Hoje em dia. Hoje você vê que hoje em dia todo mundo tá, salão de beleza, Sim, aí é tão bom, consultoria né? de moda. Sim. Você vê que todo mundo, as mulheres hoje, né, se a gente for ver antigamente, elas estão... Não tinha isso, era não uma tinha coisa mais isso. pra elite, né? Isso. Era uma coisa mais elitizada, principalmente consultoria de moda, né? E hoje em dia é uma área que hoje tá em crescendo dia, bastante. Sim. E Na olha, consultoria. e vou te falar, onde eu trabalho, na empresa que eu dou assessoria, elas, todos os dias elas falam assim, Dani, eu estava esperando você hoje para ver qual que seria o seu look. Olha isso. Então, tá vendo? Então, elas, assim, acabam se inspirando mesmo e ver que faz uma diferença. Por quê? E faz. Hoje, Uma vestimenta faz diferença. com Faz. certeza. E, assim, se você é uma empreendedora, até uma coisa que a gente vai tratar um pouco no workshop, Sim. então, assim, se você é uma empreendedora e você não veste de acordo para aquilo que você quer chegar, então, você precisa trabalhar isso. Por quê? Você precisa estar pronto para o sucesso. Você precisa vestir para o sucesso, né? Sim, Então, a exatamente. gente precisa estar pronta para o que der e vier aquele dia. Porque, por exemplo, a gente veio hoje aqui, mas quando a gente sai, a gente não sabe com quem a gente vai encontrar. É quem a gente vai encontrar no elevador, né? É uma oportunidade Então, que às sim, vezes, né? E a pessoa olhando para você já sabe quem você é. Então, nós temos os 3 primeiros segundos para 3 segundos. 3 só. segundos, né? Sim. Para criar uma imagem Da né? gente da mesmo, é o gente, que a pessoa acha, né? Sim, né? muito Ter uma bem. boa impressão, né? E tudo isso acho que envolve autoestima, porque se eu estiver mal vestida, Você já não fica tão não tô feliz, bem, né? não tô bem. E muda, Então, acho né? que Se você já muda, se veste, já veste melhor. cuida Então, de você. você vê que tudo envolve, assim, a questão do bem-estar da gente. É verdade. A vestimenta, uma epilação que você faz, uma sobrancelha. Sim, Tudo envolve. Pra Tudo gente envolve. se sentir bem, né? é verdade. E é tão importante. E também saber se posicionar nas redes sociais, né? Que a gente tá falando tudo isso. E você tem conseguido resultados através das redes sociais desde sempre, né? Exatamente. Quando que Desde você o começou início. a fazer Instagram, por exemplo? No início, quando eu comecei e fui lá, gente, ó, eu não gasto com nada. Mas teve um Não investe em tráfego pago, nada. teve um vídeo que ela postou um Ai, vídeo. eu fiquei sabendo. Foi. Esse vídeo Esse foi muito- vídeo viralizou, esse vídeo. Quantos deu quanto Deu de 17. 17 mil o quê? em um vídeo só. 17 mil? Mil seguidores. 1.000 seguidores, só um E vídeo ele trouxe. bateu 9 milhões. 9 milhões de Tá visualizações. lá, até né? hoje no meu Insta, hein? Já me segue Não, e pra ela você. me ligou, tipo, desesperada. Ai, você não tem noção. Ai, meu vídeo viralizou. E não sei o quê. Quando Foi o dia eu fui mais ver o feliz. vídeo- Mas assim, o Instagram, gente, ele é uma ferramenta, assim, Ele é uma ferramenta excelente. excelente. Sim. Excelente. Então, assim, comecei lá. Ia lá, eu sempre fui assim, de postar Fuçar, mesmo. né? Fui, Fuçar, posto, postar. isso não tá tudo bem, outro dia eu faço melhor. É isso aí. Eu sou persistente. Eu falei desde o início aqui que eu sou uma pessoa muito persistente. E não tenho vergonha, não, hein? Apareço assim. Não tem que Hoje aparecer. pode ser que eu tô meio assim, porque Não, imagina, tá Mas- nada, tá ótimo. vou me acostumar, hein? Vai ter mais. Vai ter mais, vai ter mais um episódio, Vai hein, ter mais gente? um com a episódio. Cris. Não percam. Não percam. E aí, como eu falo, todo início pra gente é difícil, né? Coisa nova, a gente tá ali se acostumando. E eu comecei, sempre postei em redes sociais, sempre pedi a pessoa me seguir, fazer aqueles cartãozinhos de visita. Aham. E esse vídeo que viralizou foi sem estratégia nenhuma. Ah, sim.
Eu só postei ele e coloquei uma música em alta. Eu tô vendo E a seguidor frase, chegando. né, que você postou. E a frase. Que frase que era, você lembra? Eu não lembro muito da frase. Você lembra? Se não me engano, a virilha de milhões. Isso, que tava em Aí alta. foi mesmo, 9 E foi de milhões. milhões mesmo, tá vendo? Eu já tava profetizando. Tá. E veio os milhões. É, e veio os milhões, é isso aí. Já tava profetizando. E aí esse vídeo viralizou e assim, eu fiquei super feliz na época. Mas eu sempre fui ativa. E trouxe cliente também, não só Trouxe. seguidor, mas trouxe cliente. Trouxe. Não, e Eu acho trouxe que o cliente do Instagram é público-alvo vitrine, né? certo. O Instagram, gente, é assim, eu que sou já especialista É que em você posicionamento, vou até isso. aproveitar e comentar. No Instagram, a gente consegue fazer a imagem de marca dos clientes. Por quê? Lá você consegue, através das narrativas, dos conteúdos, das narrativas que a gente escreve, a gente consegue mostrar toda a história do cliente, todos os diferenciais que ele tem frente à concorrência, e a gente consegue fazer uma coisa chamada diferenciação, que é diferente de liderança de custo. Então, liderança de custo, quem vai vender às vezes na Shopee, na Magalu, na Americanas.com, entre outras, está competindo por preço. Então, se a pessoa não monta uma marca própria dela, as pessoas não vão entender. Elas vão entender, tô vendendo copo. Tá, tem um monte de gente vendendo copo. Qual o seu Então, diferencial, né? Se você não. Então, no Instagram, a gente consegue imprimir essa ideia de diferencial. Lá nas outras plataformas é mais custo mesmo. Agora, no Instagram, a gente consegue fazer um belo trabalho. Então, quem chega acaba sendo uma vitrine. Não que a gente tenha que fazer aquele conteúdo que parece catálogo. Isso a gente tem que fugir disso. Então, a nossa rede social, o nosso Instagram, ele tem que ser uma coisa viva. Que a pessoa tem que chegar ali e falar, nossa, ela fez isso, tem aquilo. A pessoa tem que ter vontade de ler. Porque o público que compra, o público-alvo, é o público que lê. Então, tem muita gente que tem mania de falar assim, brasileiro não gosta de ler. O brasileiro que compra, ele lê. E a leitura, ela gera desejo. Né? Então, a gente tem que saber emocionar as pessoas ali. As pessoas compram pela emoção e justificam com a razão. Então, é uma excelente oportunidade ali de estar mostrando o diferencial. E aí, se deixar, dou uma palestra aqui, mas a entrevista é sua. Não, pode falar. E o que você falaria para quem tem medo de começar de fazer epilação? Ou que teve um trauma? Mas no caso de começar a ser uma profissional ou... As duas coisas. Para quem nunca fez epilação, né, e quer aí começar a entrar nessa área, né, ter muito foco, né, força de vontade, né, para entrar nessa área. Ela é uma área que está crescendo bastante. Continua crescendo. Antes, quando eu iniciei, era meio que ainda um tabu. Algumas pessoas ainda, né, têm esse lado que é um tabu. Vergonha, tímidas. E é normal, né, as pessoas sentirem isso. Então, para a pessoa iniciar, para ter foco, né, para ser uma profissional, na verdade. Sim, para ser uma profissional. Isso. E para quem nunca fez epilação, quer ser cliente, procurar uma boa profissional, tem eu aqui, tá? Mas senão você pode procurar algum em algum lugar perto de você. Mas eu recomendo a Cris, gente. E procurar e tirar todas as suas dúvidas, né? Tirar todas as suas dúvidas. Se não se sentir bem, chegou lá, viu que não vai se sentir bem, né? Volta uma outra hora, se sentir confortável, gente. Porque, empatia, assim, né? Empatia e isso. Mas faz depilação a cera, porque é maravilhoso. Recomenda, né? Recomendo bastante. Mexe na autoestima, né? Mexe. Perfeito. Transforma, né? E é uma coisa assim que realmente... A gente vê que as mulheres estão buscando mais. Mas também uma vai indicando para outra e vai falando, não, vale a pena e tal, né? Quando encontra uma profissional boa, né? Sim, porque você tem ali a transformação na hora, né? Imediata. Eu lembro que... transformação imediata. Quando eu fiz a primeira vez, aí eu até encontrei com uma moça, na verdade, uma cliente minha, e aí ela comentando que ela tinha medo também. E aí eu falei, não, pode fazer, até que eu recomendei ela para você. E ela foi, e eu acho que continuou. Sim. Mas é isso. Ter segurança, né? Você passar segurança também, né? Porque é uma coisa bem sensível, né? Sim, mexe com o íntimo da pessoa, né? A pessoa tem que ter muito posicionamento também em redes sociais, né? Ter esse lado humano. Posicionamento é importante. Humanidade, claro. E é um negócio de recorrência, né? Porque a cliente que vai uma vez, ela volta no outro mês, ou no mês e meio, e volta o ano inteiro, né? O ano inteiro. E quando você vê que está com uma agenda lotada...
E com clientes e fazendo seu nome no mercado, né? Exatamente. E é É uma isso. coisa recorrente, é todo mês. E depois até ensinando outras, como você já tem alunas aí, ensinando E em ela outros já deu países. E ela já deu Exatamente, curso até Portugal. fora de São Paulo, né? Na Bahia. você Sim, já deu Ah, eu curso. esqueci dessa parte. Isso sim. na Bahia. Né, geralmente eu tava indo uma vez por ano, né? Tá. Dar curso lá na Bahia, mas eu tô 1 ano sem ir. Pretendo ver se eu vou esse ano ainda. Mas Muito eu sempre legal. dou curso lá também, lá na Bahia. E se alguém quiser te contratar para dar curso em outro lugar de São Paulo, ou do Brasil? É, né? Quem sabe? Eu vou. Sim, sim. Ou Vou. até fora do Brasil, por que não, né? Se Por já que tem não? aluna sua levando técnica para Portugal, Exatamente. é porque tem mercado. Então, para mercado. você ir para fora, né? Então, E lá eles procuram muito, né? Fora a a depilação brasileira. Eles procuram muito lá. É, em euro, deve né, ser um também. diferencial, Então, né? é diferente, é diferencial também, né? Se procuram. caracteriza como diferencial. Então, às vezes é uma questão mesmo de se posicionar para começar a dar cursos fora. E aí, se precisar de posicionamento, você vem falar comigo, porque Com para a gente fazer certeza. seus anúncios em Portugal é um pulinho. Com certeza, eu já quero. Sim, com certeza. Ô, Cris, aqui vem uma pergunta que você já respondeu no início, que é, você já pensou em desistir, né? Se você quiser falar um pouquinho sobre isso. Mas aí, se você não quiser, eu já vou deixar outra pergunta aqui rapidinho, só para deixar linkada, viu, Lu? É rapidinho. Imagina, pode. Qual o conselho, assim, qual a parte negativa, por exemplo, de uma pessoa que começa e ela, qual que é a maior dificuldade, digamos assim, né, para uma pessoa que começa nessa área, assim? Eu acho que falta de apoio é uma dificuldade que as pessoas têm do início. Não, aí eu não tô falando só da depilação. É tá? da rede de apoio, né? É. Familiar. A rede de apoio, eu acho que é uma coisa que conta muito, que é uma... né? Incentivo, né? Você precisa de incentivo. Recapitulando sua pergunta... Se você já pensou em desistir... E como eu falei, né? É igual a Lu falou, todos os dias. A Thaís Araújo todo dia. Todo dia. Mas eu não desisto. Essa questão Só aí, dá uma passadinha de leva assim na cabeça, mas depois tá tudo certo. sacode a poeira e vai, né? Vai que vai. Então, assim, falando sobre a rede de apoio, né? isso, Acho a que rede de toda apoio. empreendedora passa por isso, né? Muitos falam, você não vai conseguir, isso não dá dinheiro. Eu sei porque já falou da minha área, né? Então, isso, não vale a pena, que não sei o quê. Então, eu acredito que todas que começam a fazer algo encontra isso, né? Então, assim, E é algo novo, né? Você tá ali começando, mas você tá aprendendo ali. Sim. É um misto de sentimentos do que você tá fazendo. porque junta, né, o medo, né, aquela insegurança, A né? falta de Do começo, apoio. a falta de apoio. É uma mistura mesmo. Isso, eu acho que é a maior dificuldade de nós empreendedores quando a gente começa, né? Exatamente. Que Quando a gente tá iniciando. por exemplo, eu tava dando consultoria para uma moça que ela começou uma marca, tá há 7 meses a marca dela, né? Então, só que assim, ela tá na luta, ela não conhece nada de tecido, não conhece oficinas, não conhece nada. Então, tipo assim, ela ouve todos os dias, ela fala, Dani, eu ouço todos os dias. Isso não vai para frente, isso não dá dinheiro, isso é difícil de conseguir cliente, é difícil. Então, Todo início é difícil, todo né? início é um difícil. Escolha o seu processo. difícil, né? Escolha o seu difícil. Exatamente. eu acho que é uma coisa que tem que ser trabalhada mesmo, até é importante, né, essa questão quando você dá curso, de passar isso também para suas alunas, né? Essa mentalidade Essa empreendedora, mentalidade, né? E de isso. resiliência, né? Porque a gente não pode esperar, na verdade, a gente não pode esperar o apoio da rede de apoio. Se tiver, melhor. Mas e quando não tem? quando não tem? Quando não tem, você tem que ser sua própria rede. Tem uma parábola que eu não vou saber contar aqui agora, mas 2 animais, a lebre e o sapo, que estavam subindo a montanha, era uma corrida. E a lebre falou, já ganhei, batia no peito, né? E todos os animais da floresta ali torcendo, e todo mundo apostou que a lebre ganharia, e o sapo deu a largada, o sapo foi indo bem devagarzinho, pulando, e a lebre foi fazendo hora, foi dormindo pelo caminho. E aí, quando foi terminando a corrida, o que aconteceu? O sapo ganhou. E aí, quando foram entrevistar o sapo, mas como é que você conseguiu? Qual foi a estratégia que você usou? E aí ele não respondia. Aí descobriram que o sapo era surdo.
Então, ele não ficou ouvindo as pessoas falar que ele não ia conseguir. Ele não ficou ouvindo a torcida contrária. Ele simplesmente acreditou e foi. Acreditou que no ele era ritmo capaz, dele, né? que ele era capaz. E aí, no final ouviu de aquela tudo, voz interior, né? Exatamente. No final do é a gente pela gente mesmo, né? Eu acho que a gente tem que ir pela gente mesma. Tem que esperar apoio, como você Quando mesmo tem, falou. é ótimo, Quando tem, né? ótimo. Mas se não tem... Mas se não tem... Ou Não se pode conectar esperar. em redes como a nossa, do Conexão Exatamente. 3D, Negócio e Movimento. É isso Porque que eu ia aqui falar. É aqui por isso que existe. tudo se ajuda, né? todo Aqui mundo tudo se ajuda, exatamente. Esse é o objetivo, que a gente possa elevar negócios, né? Como a gente está hoje fazendo aqui com você, os nossos negócios, negócio de toda empreendedora. Todo começo é difícil, é normal, então... quando a gente está conectado com outras pessoas, a gente entende que fala, nossa, é difícil para todo mundo, mas tem um momento que você sai da zona de conforto, você passa pela zona do medo, depois você vai para a zona de superação, e aí você tem a vitória. Então, se você não desistir, sabe, todo dia um passinho de cada vez. E vai tudo alinhando, né? Segue o teu propósito, porque Deus já Exatamente. tem o propósito com a gente. Então, eu tenho uma música, eu gosto muito do Frei Gilson, então ele canta lá, deixa Deus sonhar em ti. E quando a gente deixa Deus sonhar na gente, é o propósito dele. Então, quando a gente começa a se alinhar com o propósito dele, as coisas vão acontecendo e vão fluindo, né? Então, quando você vê, você está seguindo o teu caminho, né? Não está ouvindo a arquibancada. Porque, ó, gente, vai Jesus... abrindo portas, né? Vai abrindo portas. Jesus, quando foi fazer milagres, ele teve que sair da terra dele para fazer mais milagres. Porque em Jerusalém mesmo eles não acreditavam. Mas esse é o filho do carpinteiro? Esse, fazendo milagre, não é o filho de Maria? A família simples, humilde, pobre. Então ele teve que sair dali para poder, porque o milagre as pessoas têm que acreditar, né? Com então certeza, a gente não é muito comum os primeiros clientes serem pessoas de fora mesmo, né? Não ser nem família. Então Exatamente. que fica o recado aí para todo empreendedora que estiver nos ouvindo. É isso Se mesmo. não tem, se tiver rede de apoio, maravilha. Se não tem, se conecta com a gente, vamos junto. Vamos ver por conexão. Que é 3D. aquela questão, né? Não criar expectativas, né? Então, é você fazer o seu todos os dias, né? E foco. E, assim, o Conexão nasceu, assim, de muito... Eu e a Lu, A Lu, só para contar uma historinha, né? A Sim. Lu foi uma das minhas clientes. Lá na Você loja. fala da Lu E ela desde foi a minha época do primeira shopping, cliente né? de digital, foi a Dani. Quando decidi, falei, vou atender, dar assessoria de marketing para pessoas e empresas. Ela foi minha primeira cliente. Cheguei numa loja por causa de um vestido, que você está me devendo aquele vestido ainda. É um vestido decote V. Como é que chama aquilo? Mostarda, nunca esqueci. Verdade. Mas enfim, ficou para uma outra situação, mas ali começou, né, Dani? Foi, é verdade. É assim... Então, a gente tem ido... Mais de 6 anos já tem essa história. Tem mais, né? 6, quase 7. Acho que a Dani trabalhava no shopping, né? É. Então, assim, nós sempre nós estamos em alguma coisa, em algum evento, né, Lu? Sim, então, participando juntas. Nós pesquisamos muito e muitas mulheres buscam essa rede de apoio, né? E o Conexão 3D, ele vem muito de encontro com tudo isso, né? Sim. Porque... a gente já passou por essa experiência e a gente quer passar também para outras mulheres que é possível. Sim, transmitir essa segurança, né? E saber que no começo é difícil mesmo. E tem pessoas... É assim, gente, já ouviram falar uma coisa assim? Bom, ninguém calça o seu sapato. Ninguém sabe se dói ou não, porque ninguém calça o seu sapato. A sua história é só você quem vai viver. E a gente não pode depender da aprovação dos outros para viver os nossos sonhos. Porque tem pessoas que simplesmente não aprovam nossos sonhos. Ah, não, você não pode sonhar isso é muito grande. Mas quem é a pessoa na fila do pão quando Deus vai lá e planta um sonho no seu coração? Então, esse estalinho que eu disse foi Deus plantando no... Exatamente, ninguém tem o direito de falar, não, você não pode sonhar com isso, que isso é muito grande para você. Eu já escutei coisas, né, de pessoas negarem apoio. E olha que foi gente que eu fui patrocinadora do evento, não vou falar nomes aqui, né? Mas eu fui patrocinadora do evento da pessoa por 2 meses. Eu levei brinde no evento, eu dei palestra no evento da pessoa, fui convidada para ser palestrante. E no momento que eu falei que a gente queria também fazer um evento, a pessoa virou as costas, passei a ser considerada, sei lá, acho que inimiga até. Então, mas por que isso? Eu acho que quanto mais as empreendedoras se unirem e quiserem criar os seus próprios eventos, e quanto mais evento nós formos, é uma palavra que você pega aqui, que você aprende, uma sementinha, uma outra história. Tua história hoje já nos encantou, de você dizer que já tem
aluna que está começando, mas aluna que está levando sua técnica, dando aula em Portugal. Muito legal isso. É uma superação, Sim. um sucesso, né, muito grande. Vai ser a primeira de muitas. Deus Então, quiser. a gente precisa, ele quer, né? Ele quer. E porque tem propósito Tem atrás propósito, disso. Tem sim. propósito, sabe? Na vida dela, na vida de outras que ela vai tocar. Eu entendo que é assim. Então, a gente não pode esperar, porque às vezes o apoio não vem das pessoas que deveriam apoiar, até porque você já foi apoiadora do evento da pessoa. Então você não pode esperar, porque. Mas se Deus é a nosso favor, quem será Com contra certeza. nós? Será Né? contra nós, Então, com certeza. E assim, a gente precisa, olha, quando falar qual que é o sentido da vida? Qual que é o sentido de você empreendedora? Qual que é o sentido? Você já encontrou? Então, assim, quando a gente faz essa pergunta e você começa a perceber que muitas pessoas dependem de você através do seu trabalho, que você pode transformar vidas. Sim, famílias, né? Então, você descobre seu verdadeiro. Qual que é o seu legado que você quer deixar nesse mundo? Exatamente. Eu, como designer de moda, você, Cris, como epiladora, a Lu, como uma estrategista digital. Qual que é o legado daqui uns dias? Falar assim, nossa, a Lu fez isso, a Lu fez aquilo, a Cris, nossa, foi... Então, isso... É gratificante. Quando a gente começa a perceber isso e até passar para os nossos alunos isso, a gente vai deixar essa sementinha que ela nunca vai esquecer. Isso vai brilhar os olhos, porque ela vai falar, peraí, eu preciso também transformar vidas. E se a gente vai transformando vidas aqui e ali, daqui a pouco, né? é como uma floresta, né? Ah, sim. Né? É o plantio, né? Tem o tempo da semeadura, depois tem o tempo da colheita, tem o tempo certo, né? Depois você vai comer o fruto, então vai desfrutar, né? Então é isso. Exatamente. É isso. Gente, olha, que prazer estamos chegando no final do nosso episódio, do primeiro episódio de estreia do podcast. Teremos mais um com a Cris, então preparem as perguntas. Queria deixar as considerações finais para a Cris fazer, para a Dani fazer. Obrigada, Cris. Olha, foi Obrigada maravilhoso. Você estava... Foi Brilhou. maravilhosa. Então, assim, espero que daqui vem muitos, né? Sim. E- Muitas portas abertas. E Adivinha. parabéns pelo seu trabalho, que você cresça cada vez mais. Obrigada. Né? Então, tenha certeza que você está no caminho mais que certo, né? Então, você encontrou o seu brilho, você Sim, Seu encontrou, negócio, o né? propósito. Então, você encontrou o seu propósito e você só precisa, né, incentivar mais pessoas e também não desistir nunca, né? Exatamente. Isso. Quero agradecer a Lu e a Dani, né, pelo esse convite, né, mais que especial. Foi um prazer estar aqui, estar com vocês, conversar, né, ter esse bate-papo. E eu vou estar aqui mais vezes, tá? Quero agradecer muito. Muito É bem. isso, É gente. E eu quero agradecer a Lu também, né? Por Por essa oportunidade, né? essa Foi uma oportunidade. de estar mais uma vez juntas, Lu. Juntas, Né? Então, sempre juntas. Parceira, a gente... Tem propósito E eu, também. a questão do apoio, né? Porque eu nunca fiz, né? Então, assim, quando a gente recebe a primeira oportunidade, é uma coisa que sempre vai ficar guardada em mim. Quem foi que me deu essa oportunidade? Ah, Eu vou sim. sempre lembrar a Lu e a Dani. Então, é sobre isso, né? Você ir plantando sementinhas ali, Sim, né? é. Nas pessoas. O céu é o limite, O gente. céu é o Isso limite. mesmo, Com né? certeza. Mas Sim. obrigada Obrigada, que bom. pelo convite. Muito feliz, muito contente que Também. fizemos aí o nosso primeiro episódio, primeiro de muitos também, e que possam sentar cada vez mais empreendedoras aqui como a Cris Nunes para contar suas histórias, porque dessa história vai incentivar milhões de outras. Esse podcast vai chegar muito longe, pode chegar até em outros países de língua portuguesa, as pessoas que entendem o português. Então, Sim. rede social, gente, o céu é o limite mesmo, né? Então, um vídeo seu hoje no YouTube, ele pode... Hoje ele não viraliza, mas até daqui a um ano ele pode viralizar, né? Então, Sim. realmente ter um canal no YouTube, fazer podcast, são coisas que eu recomendo para clientes meus e é isso. Muito obrigada. Então, até o próximo episódio do Conexão 3D Negócios em Movimento. Tchau. Tchau. Beleza? Quanto tempo deu que eu estava perdida no tempo? 55.